Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial. Olá para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a novo programa Conversa entre Amigos para hoje, dia 24 de setembro de 2022. Nesta semana, como tivemos hoje, ou temos de decorrer a apresentação da equipa de futebol de cegos do Sport Clube Conimbricense, é um atleta precisamente do Sport Clube Conimbricense que temos hoje como nosso convidado. Apresentamos Jorge Ramos, mas para já damos as boas-vindas também a António Marcial. Olá, Eunice, muito boa tarde. Boa tarde também para o nosso convidado. Boa tarde aos nossos ouvintes. Sejam então bem-vindos a mais uma Conversa entre Amigos. Emissão, como a Eunice já referiu, para este dia 24 de setembro do ano 2022. Vamos consigo até bem perto das 19 horas. Já sabem que pode acompanhar a nossa emissão na aplicação Radiosnet ou então na nossa página oficial ondanacional.com. Também depois pode ouvir a nossa emissão em podcast, que vai ficar disponível depois das 19 horas. Eunice, então, quem é o nosso convidado? Quem é então temos Jorge aqui, Ramos? Como convidado Jorge Ramos, atleta do Sport Clube Conimbricense, e a quem vamos pedir que faça uma apresentação de si e depois que apresente a música que vamos ouvir e que ele próprio escolheu. Bom, eu sou o Jorge Ramos, tal como a Eunice já disse. Antes de mais, boa tarde aí ao Marcial, à Eunice, e aos ouvintes também. Obrigado também pelo convite. Sou o Jorge Ramos, tenho 37 anos, jogo futebol para cegos, futebol de cegos, aliás, e jogo esta época no Sport Clube Conimbricense. E acho que é mais ou menos isto. Quanto à música que escolhi, é uma música do Seu Jorge. É uma música que me diz muito, porque para mim é uma música de revolta e incentivo, uma música de mudança, e vocês vão perceber através do poema. Claro que é muito, enfim, é feito para a realidade brasileira, até é bastante atual, o poema, como vão ouvir, e para mim é algo diferente do Seu Jorge, um artista que gosto muito. Portanto, se calhar o melhor é mesmo ouvirmos a música para perceber de que é que estou a falar. Vamos então ouvir a música, voltamos já para conversar então com o Jorge Ramos e com isso aqui nesta conversa entre amigos aqui na Onda Nacional. E estivemos assim com o seu Jorge Zé do Caroço, aliás, a música escolhida pelo nosso convidado Jorge Ramos, que está connosco aqui. E começamos por perguntar ao Jorge como é que começou a sua aventura no futebol de cegos. Bom, começou já não sei se me estão a ouvir. Começou Sim, já sim. há alguns anos. Eu, antes de jogar futebol, digamos, futebol de cegos, eu joguei futsal até até perder a minha visão, até aos meus 22, 20, se calhar antes, 18, 19, bom, enfim, 20 para aí. Vou estar para aí. Depois acabei por ir para Lisboa e comecei a jogar de uma forma não tão organizada como temos hoje, o futebol de cegos, mas comecei a jogar com pessoas como o Joaquim Pires, o próprio Nuno Antunes, que deve ser aí conhecido também aqui das Leeds, não é? E entretanto, mais a sério, foi com a vinda do Márcio, que veio do Brasil, alguém já com bastante experiência no futebol de cegos no Brasil e com muito reconhecimento. E pronto, é isto. E nos últimos 4 anos, a gente revitalizámos aqui um bocado o futebol de cegos, apareceram novos jogadores também e pronto, é isto a minha história no futebol de cegos. Sei que também jogaste na Dinamarca. Sim, eu joguei durante 6 anos.
por 6 épocas no Copenhaga Futsal. Depois apareceu aqui manifestou-se a minha retinopatia e tive que deixar e voltar para Portugal. Antes disso joguei na Académica também, e pronto, e foi isto. O futebol foi sempre um modo de vida mais do que uma paixão. É um modo de vida e felizmente o futebol para cegos dá-me essa oportunidade também de estar todos os dias a pensar no desporto que eu gosto, porque faz-me focar e treinar para ter um melhor rendimento, como quando jogava profissionalmente. A entrega é a mesma. E como é que surgiu a oportunidade de teres ido para a Dinamarca? Bem, foi num torneio que fui disputar a Andaia pela Académica, um torneio de juvenis. Na altura estavam várias equipas. Perdão, o Copenhaga Futsal era uma delas. Eles estavam a criar uma liga profissional, não só o Copenhaga, e fizeram-me o convite. Nesse verão ainda fui fazer uma pequena experiência, treinar com eles. Eles gostaram, fizeram uma proposta à minha tia, com quem eu vivia na altura. Falámos, entretanto, e decidi arriscar, e pronto, eles também me garantiam também poder estudar também, e davam-me também um salário, e decidi arriscar. O objetivo na altura era para ir para a Rússia, que era a melhor liga do mundo, não é? Na altura, quanto a mim. Mas pronto, olha, fui interrompido aqui por esta vicissitude e da entretanto vida. vieste para Coimbra, que foi aí quando te conheci, vieste Sim. para a CAP. Sim, fui fazer um curso de reabilitação contigo. Sim, é verdade. Exatamente, contigo, 2004, 2005, não sei. 2005. 2005, sim, foi um ano depois de ter chegado da Dinamarca, e pronto, e foi aí que nos conhecemos, sim. Depois, entretanto, nunca houve grandes oportunidades em Coimbra, e tive que ir fazer um curso para Lisboa, um daqueles cursos profissionais, e acabei por me estabelecer em Lisboa já há 12, 13 anos. Entretanto, passaste também pela ACAP, pela Lisboa? Sim, trabalhei na Direção Nacional da ACAP, passado uns 4 anos para aí de estar em Lisboa, entre outros empregos, né? E estive lá durante 5 anos a trabalhar como faz tudo, no fundo. Na ACAP ainda havia qualquer coisa, agora é zero. Ainda dava para fazer esse tipo de trabalho. Hoje em dia trabalho na Fundação Champalimau e estou lá há cerca de 5 anos. E se não mandarem embora, bom, sinto-me confortável e feliz lá. Até porque, estando aqui num regime de teletrabalho, num regime misto, dá-me a oportunidade de também dedicar o meu tempo àquilo que eu gosto, que é jogar futebol. O que é que o futebol acrescentou à tua vida? Futebol de cegos? Sim. Enfim, deu-me eu peço desculpa, dê-me somente. Eu fiquei montes de tempo sem jogar, né? Depois acabei por enterrar aqui um bocadinho o futebol, até por mágoa, até, não de ninguém, mas por mágoa própria, né? Porque tu estás habituado a treinar 2, 3 vezes por dia, lá está, o teu modo de vida ser focado para o futebol, e deixas de ter isso. É um pouco, no meu caso, perder a visão. O luto, eu não fiz bem o luto pelo facto de ter perdido a visão, mas sim por ter deixado de jogar. E o futebol de cegos voltou a acender essa chama e essa vontade de querer cumprir objetivos. O que fez com que eu mudasse a minha rotina diária, para me focar em ter uma melhor performance, né, como eu já tinha dito, o que me ajuda também a passar os meus dias de forma mais feliz. Né?
Jorge, tu há um bocadinho falaste que, pronto, chegaste aos 20 anos, jogaste futsal. Qual foi o teu impacto quando chegaste ao futebol para cegos, sendo tu, pronto, uma pessoa que viu, não é? Que há muitas diferenças, não é? Qual foi o teu primeiro, ou seja, chegaste lá e disseste, não, eu não vejo, não vou conseguir jogar. Foi Bom, esse, ou chegaste lá e, não, isto é fácil. Não, fácil, nunca. Até porque quando comecei a jogar com a malta, dê-me só aqui um momento. Quando comecei a jogar com a malta, o que aconteceu foi que eu percebi que aquilo era um desporto diferente. Isto é, não podemos comparar futsal, futebol 11 ou até mesmo futebol de praia. Portanto, são desportos completamente diferentes, com dinâmicas diferentes, com esquemas táticos até diferentes, não é? E o primeiro impacto foi de que, foi susto, foi medo, porque a primeira vez que experimentei em 2012, 13, eu ainda via qualquer coisa, não é? E tu jogaste completamente vendado. Fica-se perdido. Outra, a orientação espacial é outra. Hoje em dia, apesar de ainda temos um grande caminho a percorrer, para atrair mais pessoas e mais jovens, e não só jovens, a praticar esta modalidade. Antigamente, basicamente, eu fui metido assim dentro do campo, sem guias, sem orientação nenhuma, portanto, vira-te para aí. Pronto. E foi um bocado complicado, sem dúvida. Tu tens aquele medo do choque, tens o medo de te magoar, não é? Porque até a técnica de controle de bola é completamente diferente, não tem nada a ver. Ajudou-me bastante já a ter alguma habilidade, não é, com os pés e perceber alguns esquemas táticos, perceber onde tinha que me movimentar, mas a principal dificuldade foi... e as bolas na altura não são como estas hoje em dia, que estas bolas ouvem-se muito bem. As bolas com que nós jogávamos eram bolas muito usadas, onde os guizos já não eram assim tão bons, portanto muitas vezes só se ouvia o deslizar da bola e tinhas que te virar para ali. Mas principalmente foi essa a minha dificuldade, foi a orientação e o posicionamento também, entender o posicionamento. Acho que é para toda a gente, uns mais, outros menos. Mas tentei colmatar isso com outro tipo de, enfim, com alguns recursos técnicos que já tinha e pronto. Depois, com a vinda do Márcio, aí senti que evolui a 300%, vá lá, se assim posso definir. Sim, evolui muito porque era alguém que já veio com outro traquejo, não é? Para aqui e um conhecedor profundo da modalidade. Mas é uma excelente questão porque essa enfim, eu acho que é a maior dificuldade que as pessoas que experimentam de primeira vez têm, porque tu tens que fazer um mapa sonoro na tua cabeça constante, não é? E para quem vai de um caso como o teu, não é? Porque tu viste, tiveste visão, não é? Para quem vai assim, pronto, é totalmente diferente. Sim, completamente. É assim, eu acho que a maior vantagem que eu tenho para quem nunca viu e joga, seria interessante vocês convidar aqui um rapaz também que é o Daniel, que para mim para a próxima. É o melhor jogador que nós temos neste momento, que tem muita experiência no Brasil há 11 anos, é no melhor campeonato do mundo. Vocês, pronto, há muitas diferenças, mas a maior vantagem que eu acho que tenho é mesmo essa, é de já ter visto e perceber que gesto técnico é que eu tenho que fazer para executar aquela tarefa. Talvez seja isso, ou perceber onde é que me tenho que posicionar para interceptar, por exemplo, uma bola de forma mais fácil. Mas, por outro lado, quem nunca viu tem outra percepção auditiva, não é? Que eu tive que treinar também. E espacial, claro. Mas isso depende de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que... Exatamente. Também, se tiveres boa orientação, também rapidamente também se consegue chegar lá. Isto digo, não é? Porque... Sim, por outro lado, a orientação, quer dizer, tu estás a correr, estás com
4 peças constantemente a movimentarem-se, não é? E uma bola no meio. Portanto, a dificuldade também é essa, e tu tens que, tendo uma boa não é só tendo uma boa orientação que tu consegues lá chegar. Tens que também ter alguma... uma noção. Conhecimento do jogo, sim. Exatamente. Sim. Mas se com treino vai-se lá, pá. Eu às vezes que meto ali bastante água. Jorge, ainda te lembras do primeiro jogo que tu participaste? O primeiro jogo, digamos, oficial que eu participei no futebol de cegos foi em 2016, quando... Não, minto. Foi para em 2012, 13, quando fui a Marca Canaveses. Nós tínhamos uma equipa que era o Mortalense, fomos jogar contra o Boa Vista. Na altura, o Daniel ainda estava cá. Era uma equipa também onde tinha o Vítor Cacheiro, que é outra referência também do futebol de cegos. E foi aí. Depois, em 2016, fomos jogar contra a Andaluzia, em Sevilha, e aí foi um pouco mais, aí foi mais a sério, porque já o campo já cumpria todos os parâmetros oficiais. Isto era relva sintética, com tabelas com uma inclinação de 90 graus para fora do campo. Bom, com um árbitro também já mais experiente, não é? E pronto, foi uma experiência, foi um choque. Estamos a falar há 10 anos atrás, a minha predisposição física era outra também, não é? Hoje em dia tenho que me reservar um pouco mais, mas foi uma experiência diferente. Hoje em dia, de certeza que correria melhor, porque já temos outro traquejo, não é? E já temos outro tipo de competitividade entre nós praticantes aqui em Portugal. Eu, por acaso, sou suspeita, treino contigo e reparo que tu aplicas muito daquilo que aprendeste no futsal para o futebol de cegos. São umas características diferentes. Isso dá-te vantagem? Pá, bem, eu fisicamente, como disse, já não sou o mesmo, já não consigo... Aliás, e aqui um ponto que eu gostava de deixar bem claro é que eu acho que fisicamente é muito mais puxado jogar futebol de cegos do que propriamente jogar futsal convencional. Isto porque há muito choque, há muitas vezes a defesa tem que ser feita quase sempre atrás da bola, portanto não é muito puxado, e principalmente por causa do choque e das divididas, e até porque a bola é, eu diria que umas 3, 4 vezes mais pesada, não é? Cada vez que rematamos percebemos que há mais desgaste, não é? Mas quanto... Eu tento usar os... Enfim, eu como tentei começar pelo Beabá, digamos, com o Márcio. Tentei-me focar no controle de bola normal, etc. e tal. Quando me fui começando a sentir à vontade, comecei a introduzir também alguns recursos que já tinha, não é? Mas se não tivesse aprendido esse Beabá, não o conseguia fazer. Se me dá vantagem, dá-me, porque certos dribles que faço acaba por primeiro ser inesperado para os outros, e depois eu próprio acabo por me reservar em termos físicos, isto é, não tenho que fazer aquele arco profundo, não... Pronto, acho que sim, dá-me alguma vantagem por ser inesperado para os outros, não é? E muitas vezes, muitas fintas que faço é com bola pelo ar, precisamente porque Era disso que eu estava a falar. A bola é mais difícil de perceber quando ela está no ar. Enfim, quando eu envio a bola para o ar, eu sei para onde está, não é? Quer dizer, o defensor nunca vai perceber para onde... Quer dizer, pode, mas fica com uma tarefa mais complicada para perceber onde é que a bola vai cair, não é? Sim, e ganho vantagem com isso. Mas isso é com muito treino também, isso é com muito treino. E quando a bola passa por cima da defesa, pelo ar, e vai por cima da defesa, então aí não há hipótese. Pois... Sim, é um dos meus recursos, sim. É um dos recursos que tento usar. E a seleção nacional? Já chegaste lá? Sim, claro que é diferente jogar na seleção nacional porque jogas com pessoas de vários clubes,
enquanto no teu clube tens mais ou menos aquelas pessoas certas. Tua chegada à seleção nacional, como é que foi? Bem, é como eu estava a dizer, tivemos aquela pequena experiência na Andaluzia, mas também éramos poucos, portanto, enfim, para mim, eu não sei se devo dizer isto, mas, mas vou dizê-lo, pronto. Eu acho que mais do que importante, mais do que representar a Portugal e a seleção, para mim o importante é sempre jogar, entendes? Eu não posso mentir e dizer que sou que para mim é um orgulho tremendo, etc. Sem dúvida, é uma meta que tu atinges, mas para mim o mais importante é jogar e inspirar outros miúdos para poder também começar a praticar este desporto, porque eu acho que é um desporto que poderá ajudar bastante a pessoa com deficiência visual, poderá ajudá-la na reabilitação, por aquilo que já falámos, portanto, pelas capacidades de orientação que tu tens que ter, até mesmo pelo desenvolvimento motor que também tens que adquirir. Portanto, eu acho que e cada vez mais nós vemos a malta cada vez mais sedentária, não é? Não querer praticar desporto, às vezes também há um desincentivo da própria classe médica, principalmente os oftalmologistas, a desincentivar, por preguiça também, porque acho que é por falta de conhecimento, a desincentivar a prática do desporto, e não vemos isso nos outros países, não é? Jorge, desculpa, sim, podes acabar. E quanto à seleção, depois aquilo teve um pouco parado, reatou-se agora em janeiro, houve aqui digamos que um esboço aqui de seleção, tivemos 3, 4 estágios, mas depois, pelo que sei, faltou aqui financiamento, também tínhamos a garantia de ida a um torneio de preparação para irmos ao Europeu B, mas a coisa acabou por não se concretizar por parte da instituição que tutela o desporto em Portugal. Jorge, mas não queria muito entrar em pormenores nisso. Exato. Para ti o futebol de cegos, é uma paixão, porque tu disseste muito bem no início do programa que estás em Lisboa, não é? Tem que ser mesmo um gosto, porque vires de Lisboa a Coimbra ao fim de semana a treinar e teres que voltar para trás é mesmo por uma paixão. Bem, é assim, eu neste momento estou a dividir a minha vida entre Guimarães e Lisboa. Portanto, para teres uma noção, em plena pandemia já cheguei a ir e vir ao Barreiro de Guimarães. Portanto, saí daqui às 6 da manhã, cheguei à meia-noite. E não me custou nada. E na altura não podíamos usar os balneários, não podíamos tomar banho. Verdade, eu também fui nesse dia. Ou seja, tem que ser mesmo uma paixão, não é? Porque claro, quem faz esse caminho todo, ir a Coimbra, sim, não tenhas depois dúvida, voltar, ou seja, para Guimarães ou para Lisboa, tem que ser mesmo uma paixão, não é? E na época passada também jogava para um clube de Lisboa e fazia muitas vezes esta viagem. É assim, a mim não me custa nada porque também já tenho muitos quilómetros de comboio, não é? Mas a mim não me custa nada porque vou fazer o que gosto, efetivamente. E eu só queria que houvesse mais praticantes e mais pessoas tivessem... É difícil no início, jogar no início é complicado, requer aqui um trabalho... Lá está, para quem vê no futebol convencional, enfim, podes ser um bocado coxo e tal, mas estás a ver as pessoas, vais aprendendo, etc. O futebol de cegos requer muita rotina, muita prática e o meu objetivo seria esse. Eu ficava super contente. Hoje em dia não somos muitos praticantes, eu diria que somos, não sei, nisso pode ajudar, mas 20, 25, por aí, né? 20, 25 praticantes ao todo. Mas o que eu gostaria mesmo é de ver outras pessoas que tivessem a oportunidade de praticar também. Até porque nós é um desporto que não conseguimos fazê-lo sozinho, não é? E o prazer que me dá a mim certamente queria dar a muito mais gente. E treinar em grupo não tem nada a ver. Jorge, gostavas, por exemplo, que existisse um clube, eu acho que já existe no Porto, não é? Mas, por exemplo, gostavas de
de jogar, por exemplo, eu creio que existe uma equipa no Porto, creio que não estou enganado. Existe o CCD, sim, existe. Pronto, gostavas de ir para lá, por exemplo, mesmo por causa das viagens que tens de fazer, pronto, ir ao Porto ou ir a Coimbra, é sempre. Eu estou a falar porque estás a dizer que fazes a tua vida entre Guimarães, Lisboa, Coimbra, não é? Mas, por exemplo, se calhar ires para o Porto ficava-te mais perto. Epá, estás-me a fazer uma questão sensível, digamos. Estás-me a fazer uma questão sensível porque, apesar de haver poucas equipas e não haver assim tantos praticantes, mas existe alguma competitividade saudável entre as três, eu diria. Portanto, como eu te disse, não me custa nada fazer os quilómetros que faço. Eu, na altura, quando fui para o CAC, foi também, porque tinha lá muitos amigos meus, mesmo muitos amigos meus, e eram o nosso núcleo duro, e também para construir outra equipa, para que houvesse mais equipas. Mas eu sou original de Coimbra, também tenho o Márcio, que, não menosprezando, enfim, os outros treinadores, acho que é a pessoa mais habilitada neste momento, até mesmo pelo historial que ele tem e pelo tempo que já, e pelo amor que ele tem por isto, porque ele sim tem muita paixão por isto. Sim, porque ele chegou a fazer viagens do Algarve, se me contaram, e acho que creio que ele também falou na entrevista que deu aqui ao nosso programa. Sim, é verdade. Ele no a vir início do ficava a Algarve dormir a na Coimbra estação. fazer o treino e voltar para trás, sim. tem que ser mesmo, não é? Tem que Sim. gostar mesmo, não é? Sim. Eu às vezes acho, ainda há pouco estávamos a falar e estávamos a ver o Grand Prix de França, e eu acho que eu arrisco-me a dizer que ele gosta mais da modalidade de futebol de cegos do que de qualquer outra modalidade de futebol. Pronto, mas e a minha opção por ir, e lá está, isso vem bater na minha opção por ir para Coimbra, porque também tenho lá o meu pai, junto o útil ao agradável, não é? É uma distância menor, e tenho o Márcio, e tendo em vista aqui a participação noutros torneios internacionais, porque lá está, tenho 37 anos, sei que nas modalidades paralímpicas digamos que o prazo de validade acaba por ser mais longo, até porque não há tanta concorrência como nos desportos convencionais, e muitos atletas adquirem a deficiência tarde. Também é por isso. Sim, também, mas eu acho que tu consegues ir, no fundo, prolongar a tua carreira devido ao facto lá está, também não há tantos praticantes assim como nos esportes convencionais. Eu estou a falar em termos mundiais, não é? E cada vez mais está a regredir o número de atletas, vá-se lá saber porquê. Talvez porque pelo sedentarismo, isso já nas pessoas ditas normais é complicado. O sedentarismo entre as pessoas com deficiência, e cada vez as ruas estão menos acessíveis. Não sei se tens reparado. E as pessoas têm medo sequer de sair de casa, e então daí o número de atletas na Europa que está a crescer. E o Carlos Lopes esteve aqui, falou nisso, o Nuno Alves falou nisso. Sim, eu concordo contigo, mas vês na América do Sul que países, para mim o Brasil, apesar de todas as suas enfim, a falta de insegurança, podemos aqui enumerar imensas coisas, mas eu acho que é o país mais acessível, pelo menos na deficiência visual, eu acho que é o país mais acessível. Até mesmo existe, eu tenho que dizer isto, eu muitas vezes quando vou na rua, quando encontro alguém de nacionalidade brasileira para me ajudar, parece que eles já estão ensinados, eles estão muito mais habilitados para ajudar, e até arrisco-me a dizer que eles encaram isso de uma forma muito mais natural do que alguns portugueses até, não é? Quer dizer, esta é a sensação que eu tenho, não tenho dados aqui para o dizer, mas no Brasil, por exemplo, não só no futebol de cegos, como noutras modalidades paralímpicas, eles são profissionais, não é? Eles têm apoio do Estado, têm financiamento privado, até porque têm um grande mercado, não é? Estamos a falar de 220 milhões de pessoas, ou 230, não sei, contabilizados, não é? E a quantidade de pessoas com deficiência visual, em particular na deficiência visual, são muitas, e portanto, se tu imagina que tens uma rádio virada mais para a área da deficiência visual,
tens muito mais pessoas para ouvir e dessa forma consegues ir buscar financiamento através de publicidade, etc. Não é? Isso vê-se muito no Brasil, se calhar vocês também estão atentos a essa realidade. Porquê é que achas que tu ainda há pouco falaste no número de praticantes de futebol entre os 20 e os 25? É assim, porquê é que achas que isso está a acontecer? Não há apoio por exemplo, das instituições, ou então é mesmo as próprias pessoas que se acomodam e não querem praticar desporto? Bem, repara, Marcelo, se nós olharmos aqui um pouquinho para a realidade em Portugal, tu vês que a modalidade que está mais ou menos estabelecida acaba por ser o goalball, não é? Uhum. Quer dizer, há um campeonato, já há um incentivo. Sim, podes continuar, Jorge. Eu acho que neste momento perdemos o contacto com o nosso convidado. Vamos aguardar um minuto. Estas comunicações têm este problema. Estou. Sim. Sim, agora já voltaste. Eu peço desculpa, eu deixei de vos ouvir, tinha aqui a receber uma chamada. Então, peço imensa desculpa. Se calhar são a equipa do Porto que nos está a ouvir isto e está-me já a contactar para a nossa. É o Vítor, mas tem empresário, pronto. É o Vítor. Não, mas e estava a dizer, o goalball acaba por ser a modalidade mais estabelecida, até porque eu acho que a instituição que tutela aqui o desporto para deficientes visuais também não tem muitos recursos e eu compreendo que tenha que apostar numa modalidade já estabelecida. Mas também se vê no goalball que, no fundo, acabam por ser sempre os mesmos e vão aparecendo um ao outro, mas não é algo que seja constante, quer dizer, não há um trabalho de base de ir buscar miúdos. Eu dou-te um exemplo. Eu quando vim, e a Eunice sabe, quando eu vim da Dinamarca, eu fui para a CAP e para Coimbra, etc., eu quis, estava em forma e quis praticar um desporto. Se não fosse futebol, outro desporto qualquer, aproveitar um pouco também da minha juventude para... E certa vez foste treinar comigo. Foi, sim, exatamente. Mas lá está, Eunice, não havia um treinador, não havia uma equipa, não havia um plano competitivo, não é? Que nos pudesse estimular. Quando vim para Lisboa, passado 2 anos, para aí, já não me recordo, quando vim para Lisboa, aconteceu precisamente a mesma coisa. Eu sabia que havia ali uma pessoa a fazer atletismo, outra pessoa não sei o quê. Tentava chegar às pessoas e era muito complicado, sabes? Era muito complicado mesmo. Hoje em dia, sei que, por exemplo, temos a Associação Jorge Espina que promove a vinda de novos atletas e que eles são muito abertos a novas modalidades na área do atletismo, não é? Mas, qual será o problema? O problema do futebol é o problema das outras modalidades paralímpicas neste caso, para pessoas com deficiência visual. Eu acho que os clubes que as promovem ou que têm modalidades paralímpicas também não conseguem chegar às bases, portanto, aos miúdos, não é? Isso teria que ser um trabalho conjunto. As próprias escolas de referência teriam também que promover a prática desportiva e eu acho que eles não promovem, porque se promovessem já havias aí muito mais gente a fazer desporto, não é? Acho que também não fazem esse trabalho. É desvalorizado. Eu acho que o desporto em geral, o desporto e principalmente o desporto paralímpico ou adaptado não é dado o devido valor nas instituições de ensino. Jorge, acho que é por aí. Temos um exemplo bem recente na era de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, que apoiou aí o goalball do Sporting, que não está a falhar, e depois, creio que aquilo acabou, não sei se eles já terminaram. Ainda continuam o Sporting. Mas também, se continuam, também já não tem aquela visão, não é tão visível como era no tempo. Não, continua. Eles continuam. A questão é que houve uma altura em que, por exemplo, no goalball, eles foram buscar atletas estrangeiros. Podes ver isto de duas maneiras. Ok, tiras espaço a alguns jogadores portugueses, mas também tem outras equipas onde possam jogar, não é? E uma equipa de goalball
estamos a falar de 3 a 6 pessoas, que se calhar é mais fácil montar do que uma equipa de futebol, porque também não é preciso tantos voluntários, não diria voluntários, mas não é preciso tantas pessoas normovisuais para participar no jogo como no futebol. Mas eu acho que, eu digo sempre isto, se no futebol de cegos houvesse estrangeiros que quisessem participar aqui no campeonato, eu ou com mais nível ou mais preparados, eu teria todo o gosto em recebê-los, porque acho que podia aprender com eles e dignificava também a competição, não é? Sim, e é um incentivo. Por exemplo, eu vejo que estou a evoluir desde que vocês os dois vieram para aqui, para o Sport Clube Coimbricense. Sim, eu também É a nos 2 percepção que treinos eu tenho. vi bastante evolução, porque tu precisas de dar mais aqueles 5, 10% que não davas se estiveres a treinar com alguém no nível mais equiparado, ou, não é? E o que aconteceu no Sporting foi isso. Depois saiu o Bruno Carvalho, eles ainda continuam, acho que vão ter 2 equipas, inclusive, a Sporting A e a Sporting B, mas já não apostam E tem equipa feminina. Pronto, é possível. Mas Ou já seja, não... mas tu, qual foi naquela época, tu ouvias muito mais falar da equipa de voleibol do Sporting que aquilo que ouves hoje, certo? Sim, eu acho que é assim, eles agora também perderam, não ganharam nem a taça nem o campeonato, portanto não podias Pronto, mas o que eu queria dizer, por exemplo, o Porto acho que apoia o voleibol. Achas que Porto e Benfica, Sporting, Braga podiam dar sei lá, um pouco da sua verba que têm para este tipo de desporto? Bom, é assim, É um incentivo, não é? eu acho que isto nós discutimos Ou muito mesmo as câmaras municipais, onde, por exemplo, Porto, Lisboa, Coimbra, essas maiores, não é? Onde podiam ajudar com, por exemplo, o transporte dos atletas. Sim, mas de certa forma essa ajuda já existe. Por exemplo, no CAC eles já conseguem disponibilizar carrinhas, etc. Agora, eu acho que se viesse desses 3 grandes, não era preciso ser, se viesse uma daquelas equipas mais conhecidas, não é? E apostasse no futebol, é evidente que iria dar outra dimensão, até porque eles têm uma estrutura diferente, até de marketing, não é? Onde portanto, a divulgação da modalidade poderia ser mais podia ser expandida, não é? E se calhar E podia mesmo a chegar... comunicação social podia dar mais um bocadinho de tempo, não é? E foi o Sim, que... mas a questão é que nós tivemos aí um dilema há uns tempos, porque tínhamos vários praticantes, praticávamos todos regularmente, mas não tínhamos competição. Agora, neste último ano é que já há um esboço de competição, agora para a próxima época também. Torneios. Tivemos um torneio há pouco tempo também, onde... E só assim é que tu consegues divulgar a modalidade, porque se eu chego ao pé de um Braga, sei lá, de um Vitória, de um Rio Ave, e diz, olha, quero fazer uma equipa de futebol para cegos, temos esta ideia e tal, não sei o quê. Epá, quer dizer, o clube também te vai dizer, ok, tudo bem, então e quantas equipas há no campeonato? Não, epá, somos só nós. Quer dizer, não é fácil, percebes? Não é fácil convencer uma estrutura a investir nisso. Agora, na Europa, o que existe no futebol de cegos existem muitas competições internacionais, torneios internacionais, etc. E poderia ser por aí. Mas estamos a caminhar. Outra coisa que eu acho, e não menosprezando aqui o goalball, isto, lá está, é uma discussão que nós também temos muito, nós temos alguns praticantes de goalball e futebol. Eu acho que o futebol tem um potencial de cativar mais investimento, inclusive investimento privado, e captar mais a atenção da sociedade civil, porque é futebol, não é? Quer dizer, é futebol e nós temos, e o nosso nível já foi pior, mas também não é nada de extraordinário comparado com outros países, e sempre que temos gente a assistir aos nossos treinos, mesmo a estes torneios, as pessoas ficam impressionadas, porque, quer dizer... e quando eu digo que jogo futebol de cegos, as pessoas ficam, não, isso é impossível e tal. Lá está. É verdade. Quando me encontro com alguém
nacionalidade brasileira, eles já sabem que isso existe. Sim, sei perfeitamente, e as meias finais do mundo há na Globo e não sei o que. Estás a ver, portanto, ainda temos um longo caminho para andar. Agora, acho que o futebol tem como desporto, eu acho que tem um potencial enorme para poder promover aqui Por exemplo, para promover... achas que o Canal 11, sendo da Federação Portuguesa de Futebol, podia dedicar um bocadinho dos seus minutos que tem a estas modalidades? Bom, a Eunice também pode confirmar que eles estão sempre abertos, eles já fizeram algumas reportagens, quando nós fizemos um torneio internacional, na época passada, pelo Sport, estiveram lá, e eu tenho a certeza que, e eu assisto bastante o Canal 11 agora ultimamente, tenho a certeza que se houvesse um campeonato mais regular, com mais umas 4 ou 5 equipas, sim, passariam certamente, e se entrassem então aqueles era tubarões... um incentivo, não era? Um incentivo para quem já... Aliás, há pouco falou-se da Paixão. Se entrassem os tubarões, então... Quando eu falo em tubarões, nem falo em Sporting, Benfica e Porto, até falo em Bragas, em equipas da primeira divisão. Pá, já era, até mesmo de futsal, já era outro... Pá, se eles passam, por exemplo, o campeonato sub-15 de futsal, pô, quer dizer, acho que eles teriam todo o interesse e quando o futebol é bem praticado, o futebol de cegos é bem praticado, é bonito de se ver, pá, pá. Pelo menos é o que as pessoas, é sempre o feedback que eu tenho de quem vê, não é? Falámos já há pouco do Canal 11 e da paixão pelo Márcio. Ainda em junho aconteceu uma coisa, que o Márcio voltou para trás. O Canal 11 estava a transmitir em direto aqui em Coimbra, estava a fazer o programa em direto, e o Márcio voltou para trás, de noite, escuro. Há que dizer isto. Atravessou a ponte para ir buscar uma bola e umas vendas, para fazer depois aquela parte final do programa, sim. em que eu participei. Que aquilo na altura foi muito falado e sim, eles deram um tempo de antena, não estava no guião do programa, mas pedimos e vendámos o Cândido Costa e o Valdo para eles experimentarem a jogar e isto teve um impacto incrível. Não, porque é isso, o futebol para cegos, lá está, tu metes um gajo como o Cândido Costa que tenha, peço desculpa de falar assim, metes alguém como o Cândido Costa que já jogou, epá, tu vendas o rapaz e ele não consegue jogar, porque lá está, são outro tipo de competências. Eles andavam à procura. Pronto, epá, e é outro tipo, e tenho a certeza absoluta que o Canal 11 ajudaria, sim, se houvesse um campeonato mais regular, pronto, enfim, se a própria entidade que regula aqui o desporto de pessoas com a própria Andevis, se criasse um campeonato mesmo com as 3 equipas, nós temos sim um campeonato e lá está um esboço de campeonato, mas acaba por ser um acordo entre os 3 clubes para termos competição, não é? Mas se houvesse aqui um empenho um bocadinho mais... Sim, se tivesse aqui um empenho um bocadinho mais... Se houvesse um pouco mais de empenho, se calhar seria fácil promover o futebol. Muito mais fácil do que o próprio goalball, que também tem direito a existir, é claro, mas nós também acho que temos direito a ter o espaço no desporto adaptado. Jorge, nunca pensaste em praticar outra modalidade? Por exemplo, o atletismo? Como estava a dizer, eu pensei nisso quando vi da Dinamarca. Pronto, como eu disse, estava em forma, estava bem. Mas sempre procurei e não consegui encontrar onde pudesse praticar. A questão era mesmo essa, sabes? E o futebol foi a tua saída, não é? Não, quer dizer, sim, porque depois conheci o Kim, o Nuno Antunes, etc. E eles convidaram, fazemos ali umas... mas era algo que não era tão organizado assim. Por exemplo, eles conseguiram organizar 5 campeonatos, ia haver 5 ou 6 equipas na altura, mas também era muito informal, não? Eles não tinham apoio de ninguém, estás a ver? Tinham basicamente apoio dos clubes e era algo que era feito entre eles. Portanto, agora, havia muito vá lá, a ideia pré-concebida de que o futebol era muito violento, etc. E que não era... Pronto, isto já ficavam com uma ideia um bocadinho... As regras eram diferentes também na altura. Não, nem tanto, nem tanto, mas as pessoas tinham a ideia que de facto o futebol era violento. Epá, não te vou dizer que não há choques, há. Não te vou dizer que... mas há choques no judo, quer dizer...
não é? Tu no goalball também levas com uma bola quase 200 km/h, portanto, faz parte do desporto. E alguém que não o pratica, alguém que não é deficiente visual e que te vem dizer que é um desporto muito violento e que não deve ser praticado, eu acho que essa decisão deve ser tomada pelos próprios intervenientes. Quer dizer, eu não vou dizer a um lutador de boxe, pá, deixa de fazer essa porra, porque senão ainda tens aí um traumatismo Fica sem craniano. Quer dentes. dizer, não, eu acho que isso é uma afronta, até. Jorge, eu sei que a tua carreira não vai durar toda a vida, nem a tua, nem a de Cristiano Ronaldo. Mas É da obrigado mesma pela idade. comparação. isso, e vocês são da mesma idade, mas quando abandonares o futebol, gostavas de ficar ligado a algum clube como dirigente, ou então, sei lá, ou seja, ficar ligado mesmo ao futebol, em vez de praticar, seres dirigente associativo. Marcelo, isso foi sempre isso, não digo como dirigente associativo, mas ficar, isso sempre foi uma ideia que eu tive, foi essa. Eu muitas vezes falo com o meu amigo Daniel, que há de vir cá, nós temos sempre esta ideia de querer promover ou desenvolver a modalidade aqui. Portanto, um dia que eu não possa mais praticar futebol de cegos, sim, sem dúvida, é um objetivo e já o partilhei com muita gente, que eu gostaria de ficar ligado a isto de qualquer das formas, seja como dirigente, seccionista, lavador de toalhas, sim, isso seria, e se pudesse dedicar o meu tempo inteiro ao futebol de cegos, isso aí seria viver feliz. Seria mesmo viver feliz. Jorge, claro que ainda há pouco falámos, isto não vai durar sempre, não é? Mas gostavas de um dia ver uma equipa profissional? Eu sei Adorava. que é uma pergunta complicada porque, não é? Envolve muita coisa, mas... Não, sim, mas eu posso... É como te digo, a minha carreira vai acabar, sim senhora, mas neste momento foco-me também aqui nas competições nacionais, mas o meu foco como jogador é mais nas competições internacionais, porque hoje em dia, geralmente na maior parte dos países, os campeonatos funcionam como torneio, isto é, tens uma semana, vais lá e jogas, não é? E o meu objetivo seria participar no Brasil, no Brasil já tenho essa possibilidade agora em novembro, mas também existem outras possibilidades, o Campeonato de França, Alemanha, etc. Portanto, conhecer outras realidades, certo? E ter aqui uma equipa profissional, como há no Brasil, na própria França, para mim seria um sonho, porque isso poderia dar a oportunidade, talvez já não a mim como jogador, eu espero bem que isso ainda aconteça, mas dava a possibilidade de miúdos poderem fazer uma coisa, enfim, suponho que gostem, não é? Que quem vem para o futebol é porque gosta, daria a possibilidade deles poderem fazer exclusivamente aquilo que gostam. E eu acho que castrar este sonho a qualquer pessoa, como muitas vezes nós fazemos, não, tu tens é que ser advogado e ganhar muito dinheiro, castrar o sonho de se fazer o que se gosta a tempo inteiro, enfim, é não ter alma. Jorge, nós estamos quase a terminar a nossa emissão, devemos estar a faltar 3 minutos. Projetos para o futuro, pronto, já falaste, mas ou uma mensagem para os nossos ouvintes, também um apelo às pessoas, aos invisuais, para virem praticar futebol e outras modalidades. Não sei se queres deixar uma mensagem de incentivo. Sim. Olha, o tempo agora é contigo. Bom, então, quanto aos projetos eu já falei que teria agora a possibilidade de ir lá disputar o melhor campeonato do mundo, não é? Numa equipa que acabou de subir à primeira divisão, o que é fantástico, é um elogio, não é? Poder ser convidado. Tentar ao longo do ano também conhecer outras realidades no futebol europeu. E o apelo que faço é, em primeiro lugar, o bónus que vão ter, se vierem pelo menos em Coimbra tentar praticar connosco, é conhecer a Eunice, não é? É um bónus e uma experiência inesquecível. E depois, acreditem, pronto, acho que o Marcelo percebe onde é que eu quero chegar.
E então, mas fora isso, epá, eu acho que é um desporto onde nós nos podemos sentir livres, meu. Podemos correr livremente, podemos... pá, a nossa vida, a nossa qualidade de vida aumenta, pá, substancialmente, porque tu tens que ter uma preparação um pouco já elevada, tens um foco em alguma coisa, pá, e para os miúdos e graúdos também, quando nós estamos a ouvir um relato ou a ver um jogo de televisão, isso não é, para nós isso não é impossível, de todo. E bem assim, praticamente estamos na reta final. Uma última pergunta, se tivesses a oportunidade de trocar umas bolas com um jogador famoso, que jogador é que seria? Rui Costa. E pronto, chegamos praticamente ao final da nossa emissão. Voltamos de hoje 10 com um novo convidado, às 8, para mais uma Conversa entre Amigos, com Eunice Santos e António Marcial.